Meus amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. No livro Plenitude, o espírito Joana de Ângeles procurou resgatar uma prece muito antiga, inserida no livro dos Upanishads. O livro dos Upanishads é uma das literaturas mais antigas do mundo, vinculadas à Índia, aos Vedantas ou aos Vedas. E a prece, na sua síntese perfeita e maravilhosa, diz: Senhor, ensina-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. Fecha aspas, ponto final. Nesse trânsito evolutivo, o discípulo não alega que o mestre deve fazer por ele o que compete. O mestre ensina, o discípulo faz a prova. Aquele que caminha indica o caminho, mas o caminheiro que vai atrás deve seguir com as próprias pernas a estrada. Porque o importante não é o caminho, é o caminhar. E no processo evolutivo, a escada não é rolante nem elevador. Ou o indivíduo se propõe a marchar, ou não alcança a plenitude a que está fadado. O tema do nosso colóquio, dos mais graves para o momento que vive a nacionalidade brasileira e, por extensão, o mundo, nos remete a esses graves conflitos que tomam conta da sociedade nos dias que atravessamos. Quando imaginamos que a tragédia última é aquela de ontem, outra nos surpreende e percebemos a impotência das leis humanas para dar cabo da agressividade, da violência e da indiferença da criatura humana para com a própria criatura humana. Parece que os grandes exemplos do século XX, somente para citar os últimos 117 anos, não foram suficientes para tocar a sensibilidade e o coração da criatura humana. Gandhi, o século de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Chico Xavier, de João 23, de Martin Luther King Jr., de Nelson Mandela, homens e mulheres da galeria dos heróis mundiais, que, arrostando todas as dificuldades, indo de encontro às leis arbitrárias, conseguiram falar de paz, de mansuetude e esculpirem em suas vidas, em algum momento delas ou na vida inteira, gestos de solidariedade e de dignificação da vida humana. O que vemos é a barbárie, a violência, o terrorismo nacional ou internacional atingindo níveis alarmantes. E em conversas com o médium Divaldo Franco, já que trabalhamos na mesma casa, Caminho da Redenção, há mais de 10 anos com ele, e há 30 mantemos amizade, ele seria interrogado por nós há 2 anos atrás, no mês de dezembro, quando do movimento Você e a Paz. Estávamos na residência dele, e ele circulado ou cercado de 50 pessoas, que era uma caravana que veio do sul, sob a coordenação de nossa consoró, Sueli Caldas Schubert. Alguém levantou a voz no meio do jantar, às 5h30 da tarde, e perguntou: Divaldo, o que é que os espíritos que lhe inspiram dizem sobre esse atual estado da humanidade de violência, de agressividade, de arbítrio? Para onde iremos? Divaldo olhou para um lado, olhou para o outro e disse: quem tiver celular, smartphone, por favor, desligue, porque eu não quero que seja gravado o que vou dizer. Os espíritos me afirmam que ainda não chegamos no fundo do poço. Vai ficar pior. E isso 2 anos atrás. Hoje não sabemos onde vamos parar. A agressividade, os crimes bárbaros, os uroxídios, os matricídios, os fratricídios se multiplicam quase sem controle.
O Observatório Nacional de Segurança Pública acaba de divulgar que o ano passado, 2016, no Brasil, o país matou com arma de fogo 61.619 pessoas. Então conseguimos em um ano matar mais do que a Síria, que há 7 anos está em guerra civil. O ano passado, na Síria, segundo dados das organizações que prestam socorro humanitário, aquele país mergulhado na barbárie e no sangue por um ditador sanguinário e psicopata, Bashar al-Assad, eles mataram apenas 56 mil pessoas. É de se perguntar se o Brasil está em guerra. Tecnicamente, a resposta mereceria sim e não. Tecnicamente, nós estamos em guerra contra ninguém. Nenhum país da América do Sul, não estamos em guerra contra uma potência estrangeira. Mas o sim responde que temos uma guerra urbana, onde um estado como o Rio de Janeiro perdeu completamente o controle sobre as ações dos grupos paramilitares, os grupos terroristas, sendo chamadas as Forças Armadas para impor a ordem no local em que a vida banalizou-se e morrer virou apenas um dado estatístico. Isso me remeteu essa madrugada a viajar no tempo e descobri que as primeiras leis que tentaram regular a convivência e a paz social surgiram na Suméria, 2000 anos antes de Jesus, e receberam o nome do Código de Dungi, ou Dangi. Era um código muito tosco, muito primitivo, mas tinha o condão de disciplinar o relacionamento entre as criaturas. Por volta do século 17 a.C., Hammurabi, que viveu na região da Babilônia, hoje Iraque aproximadamente, estabeleceria em cima deste código primitivo bases mais dilatadas, como já apresentado aqui pelo nosso Ari Quadros. O Código de Hammurabi, escrito numa pedra de diorito negro com aproximadamente 2,5 metros por 1,5 metro de largura, em 1325 linhas, onde ele define as bases do direito e dos deveres da cidadania, impondo uma série de pontos àqueles que as descumprissem, abordando inclusive a adoção de crianças. Logo depois, Moisés vai estabelecer no Deuteronômio, no Êxodo e em outros códigos as leis disciplinares de seu povo, já que ele havia retirado da servidão do Egito um povo contaminado por 450 anos de escravidão e profundamente contaminado com as doutrinas pagãs do Egito. E é curioso observar que Moisés poderia levar o povo à terra dos cananeus, onde manava leite e mel, em 15 dias, se caminhasse em linha reta. Mas ele optou por uma limpeza ética e étnica do povo. Ele preferiu ficar fazendo zigue-zague no deserto por 40 anos, aguardando aquela geração morrer e uma outra reencarnar, para ele limpar a cultura do politeísmo egípcio e implantando o monoteísmo hebraico. A lei de Moisés era duríssima, basta ler os trechos do Deuteronômio, onde Deus parece um implacável magistrado que desce das alturas para atender aos conflitos humanos e impõe que um homem que case com uma mulher e na noite de núpcias não consiga deflorá-la, desvirginá-la, tirando o sangue, colocando num lenço, e no dia seguinte colocando o lenço na entrada da sua tenda, para dizer que ele exerceu o papel marital com violência, muitas vezes estuprando a própria companheira, então aquela moça não era mais virgem, aquela mulher já era impura. Portanto, no dia seguinte, ele deve levar aquela esposa à casa do pai dela, devolver a filha maculada e recriminar o sogro, dizendo: entregaste-me uma filha que desonrou meu nome. Como assim? Eu não consegui tirar sangue dela a noite inteira, nas tentativas sexuais que fiz. Portanto, ela deve ter se deitado já com outro homem que me antecedeu e que fruiu da sua virgindade. O pai recebe com surpresa a filha impura e pede a todas as pessoas que estiverem passando que tomem de pedras e apedrejem a filha até a morte, retirando o mal de Israel.
O que equivale a dizer que se a moda pega nos nossos dias, vai faltar pedra. Sobrará cadáveres. Portanto, eram as leis como se Deus tivesse uma recaída ginecológica no passado, fiscalizando o ímen das próprias filhas, esquecidos, por razões médicas à época, de que tem mulheres portadoras do ímen complacente, aquele que só se rompe com intervenção cirúrgica. Então Deus faz uma filha com defeito de fabricação e depois ela é lapidada pelos homens. Ela é trabalhada para voltar ao além como um diamante. Ela é morta na pedrada. Como as leis eram duras. Depois encontramos as leis das 12 tábuas, a lei Licínia, a lei Hortência e diversas leis que pontificaram em Roma, até que o imperador Justiniano fizesse a compilação das mesmas no corpo do direito civil. Mas será naquele período entre 150 a 228 que vai surgir a figura de Ulpiano. E o grande jurista Ulpiano estabelece as bases do direito, ou as bases da justiça, ao afirmar que elas são 3. Você deve viver honestamente. Viver honradamente. Não lese a ninguém. E segundo, dê a cada um o que é seu. Esses são os 3 pilotis, os 3 pedestais onde se firma o direito. Viver honradamente. A proposta, portanto, do cristianismo, que nasceria naquele período, quando Jesus trouxe na Judéia a sua mensagem extraordinária, é que o indivíduo tivesse uma vida ética, uma vida nobre para consigo, para com o próximo e para com Deus, observando não só as leis humanas, mesmo que elas sejam arbitrárias, lutando para modificá-las sem a ferramenta da violência. E observando as leis divinas, queríamos descobrir, 18 séculos depois, no advento da doutrina espírita, com o ínclito codificador Allan Kardec, que elas não estão em códigos, elas estão inseridas a ferro e fogo na consciência, conforme a inteligência da questão 621 do Livro dos Espíritos. Portanto, o indivíduo viver de maneira honrada na sociedade. E notamos que Jesus se indispôs evangelicamente contra todas as leis arbitrárias do seu tempo. Não pode trabalhar dia de sábado. Ele operava nos perguntando: o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? O contato com as mulheres equivocadas. Jesus foi o primeiro grande feminista da história, dando à mulher a dignidade e a nobreza que ela sempre teve direito, menosprezada numa cultura profundamente do macho, onde até Deus é macho, Deus é pai. Ele não tem, Deus, a concepção que tem os indianos, em que a representação de Deus de frente é um homem e nas costas é uma mulher, demonstrando a fusão do yin e do yang, do ânimos e da ânima, das polaridades, gerando uma superpolaridade sexual, que seria a definição divina. Para nós, tem que ser a cultura do macho, tem que ser a cultura sempre do patriarcado. E a mulher, pasme, até 500 anos atrás, nem cérebro, nem alma tinha. Até Martinho Lutero contestar contra isso, e a igreja fazia a chamada Contra-Reforma, que durou 18 anos em Ávio e Trento, 2 cidades italianas, e finalmente saiu uma decisão teológica garantindo que a mulher tinha alma. Até então a mulher tinha uma vantagem: sem alma não ia para o inferno. Depois que ela ganhou alma, ela também passou a ir para o céu e para o inferno. O Clube do Bolinha ganhou a Luluzinha finalmente. Portanto, Jesus propõe uma vida ética, estribada no respeito às leis, quando lhe apresenta uma moeda. De quem é essa esfinge? É de César, Senhor. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Em tradução livre, César vos obriga a pagar o imposto? Paguem, porque se não pagarem, César lhes mata. Quanto a Deus, ele nada cobra. Tudo de graça é divino. O que se contrapõe é um discurso hoje nosso, inclusive espírita. Eu estou na terra para pagar. Privatizaram a terra? Não estou sabendo. Até ontem eu julgava que a escola é escola pública.
Não sei se da madrugada para cá privatizaram na calada da noite a terra. O nosso discurso, não, estou na terra para aprender, estou na terra para ser feliz, estou na terra para evoluir e não para pagar nada. A escola da terra é de graça, o uniforme é de graça, os professores são de graça, os alunos é que pagam um alto preço. A escola da terra só está no caos que está por causa do aluno. E diria o Dalai Lama, o caos que hoje se estabelece na sociedade é porque as coisas deveriam ser usadas e as pessoas amadas. O caos se instalou porque as coisas estão sendo amadas e as pessoas estão sendo usadas. O Dalai Lama, não sei se ele leu Kardec, mas a frase está perfeita, demonstrando o caos que se instala porque não se vive honestamente. A vida é de hipocrisia, é de fingimento, é de falsidade, muito absurdo, porque se aparenta o que verdadeiramente não é, o que gera uma cisão, um conflito entre o ego e o self. Dar a cada um o que é seu. Então temos uma polícia, temos uma necessidade praticamente de um policial para cada cidadão. Porque estamos numa sociedade tomada pelo medo. Onde vamos, não temos certeza se voltamos para casa. A bala perdida, que nunca é perdida, acaba de matar o menino no Rio de Janeiro, com 3 anos de idade, o Arthur. A bala se alojou na cabeça, no estado gravíssimo, ele finalmente partiu. Mas matou a menina que brincava no parquinho, matou outro. Até a bala perdida atingiu uma pessoa que já estava morta. Contou um jornal, O País, que circula, o Dia, que circula no Rio de Janeiro. Uma mulher morta, era velada, quando de repente se ouve um tiro. O povo se assusta no velório e vê que começa a pingar sangue por debaixo do caixão. Alguém dá-se conta, abre, a bala perdida entrou, furou o barracão e atingiu a morta. É para ter certeza que a velha ia morrer mesmo. A bala rematou-a, para garantir que realmente... Até defunto está tomando bala no Rio. Nem os vivos escapam. E a gente fica perguntando como colocar ordem no caos que toma conta da sociedade. Quando o Aric levanta que o Brasil tem 181 mil leis, um advogado de São Paulo mandou fazer numa gráfica um grande livro de 1 metro por 1 metro, onde estariam todas as leis brasileiras, de Cabral para cá. E ele chegou à conclusão que nós somos regidos por 2.400.000 leis. De Cabral para cá. Ele passou pelas ordenações filipinas, manuelinas, o Código Criminal de Feijó, atingiu todas as leis do Império, da República. 2.400.000 leis. E um país que tem muita lei significa que o país está caótico. Porque precisa de lei para tudo. Eu tenho lei hoje desde que nasço até que morro. Acabei de nascer, marco da infância. Estatuto da criança e adolescente. Estatuto da mocidade. Estatuto do torcedor, do desarmamento, defesa do consumidor. Se é defesa é porque tem alguém me atacando, né? Só posso falar em defesa porque tem alguém me atacando. Alguém está. Aí vou até Estatuto do idoso. Então eu começo por um e morro por outro. Então ninguém escapa, tudo está sendo regido, toda parte. Tenho que escrever lei e dizer que... Porque não nos educamos como nos países mais avançados, onde pouco policial, poucas leis são necessárias para uma sociedade que se educou, conquanto possa ter outros defeitos. A ausência de solidariedade, a ausência de ternura, a ausência de aconchego, a frieza nos relacionamentos. Então é fundamental nós observarmos que devemos dar ao outro o que o outro pertence, devolvendo objetos, o gesto da gentileza que caracterizou aquele personagem do Rio de Janeiro, o profeta Gentileza, que andava pelas ruas do Rio falando de gentileza. Mas ele é oriundo de uma tragédia, que quando ele viveu em Niterói, em 1961, esposa e filha foram para o circo de Niterói, naquele 16 de dezembro de 1961, quando o circo pegou fogo e mais de 600 pessoas morreram queimadas. Ele ali perdeu a esposa e 2 filhas carbonizadas naquele incêndio, naquela tragédia. E mais tarde ele abandonou Niterói, tomou uma balsa, atravessou a Bahia,
foi para o rio e ficou pelas ruas do rio, deixando a barba crescer e tornou-se o profeta gentileza. Ele falava da necessidade de termos uma lei simples entre nós. Seja gentil com o outro, rosas, não seja espinho. Converse com o outro, dirija uma palavra de amor, de ternura, de bom dia, de boa tarde, cumprimente as pessoas. E tornou-se morredor a ponto da prefeitura ter colocado uma placa na rodoviária Novo Rio, onde homenageia o profeta gentileza de tantos grafites que entregava flores nos cruzamentos quando o povo parava. Hoje a gente fecha o vidro porque tem medo do trombadinha, do assaltante. Nem o magistrado com quem eu trabalho há 21 anos, hoje desembargador, que tem uma honra de ser assessor, ele escapou. Sendo juiz de menores, contou-me que parou num cruzamento aqui em Salvador e o menino encostou caco de vidro no pescoço dele. Não o reconheceu. E ele disse, mas que ironia, eu, juiz de menores, ali acossado por um menor com caco de vidro. O dinheiro. Peguei o dinheiro suavemente e dei. Ele tirou o caco e eu fiquei olhando. Nem eu escapei. O juiz de menores, com o risco de ter a garganta garroteada, cortada, carótida, e ali desaparecer, esvaindo-me em sangue. É assim a situação. Então dá a cada um o que é seu, ser honesto, mas também não lesar a ninguém. Aí a doutrina cresce em nós, ante as leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, nos convidando a não lesar o patrimônio não só material, mas também espiritual e afetivo de quem quer que seja. É verdade que em algum momento de nossas vidas temos que dizer não, temos que dizer sim em outros momentos, como proclamou Jesus, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Onde precisamos atualizar essa realidade, mas não lesar, porque muitas vezes uma lesão afetiva fica perenemente em nossas almas. Eis que, entrevistado sobre o direito, Viana de Carvalho Espírito, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, obra de mais de 17 anos, respondeu a especialistas na área do direito penal, trabalhista, ecológico, sobre as mudanças que o direito está vivendo. Ninguém ignora que nós, do movimento espírita, precisamos pensar de como as leis morais podem ser inseridas nos códigos, porque estamos vivendo dias desafiadores. Não posso esquecer o grave incidente ocorrido em Recife em julho. 9 horas da noite, meu amigo e irmão Liste Rangel, psicólogo, encerrava uma palestra no Grupo Espírita Amor ao Próximo, GEAP, quando o assaltante, na plateia de 150 pessoas, anunciou o assalto. Eu vi Liste voltar, a gravação de um smartphone. Liste volta, toma o microfone e diz para a plateia apavorada, alternando uma palestra espírita: meus irmãos, calma, estamos sob assalto. Por favor, calma todo mundo. Ele acalma, o bandido se sente empoderado, porque o próprio orador acalmou. Todos foram para o chão e o bandido começa as alianças, se ouve a voz dele, alianças, smartphone, celular, entrega tudo. Chega um ponto que um segundo depois ele diz ao comparsa: ô amigo, vem me ajudar que é muita coisa. O produto do roubo era tanto que ele não dava conta. Até que vem uma ordem de um deles: os homens levantem a camisa. Aí a coisa pegou. Porque na plateia estava o cabo Alexandre, cabo da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, armado. Creio que ele deve ter pensado: vou levantar a camisa, eles vão ver a arma, morro. Meu dever como policial é defender essas 149 pessoas. Lá vai bala. Tomou aqui, respondeu ao fogo. E o tiroteio na sala, 4 pessoas mortas. 2 bandidos morreram, o cabo Alexandre morreu, deixou 2 filhas e uma viúva. E uma mulher de 57 anos foi atingida por uma bala perdida, também desencarnou. A ação das trevas para levar o caos também é o nosso movimento. Nós precisamos, portanto, estar antenado com a lei de amor, justiça e caridade, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. A justiça se fará para cada um conforme seus agravos. Se a lei humana não me penalizar, não escapo da divina, porque ela está escrita. E a lei de caridade, como dizia Mário Barbosa, que é o amor em movimento, que socorre o enfermo, como Jesus fez com a mulher adúltera.
com que fecho a minha exposição. Vai, filha, e não tornes a errar, para que não te suceda algo pior. Como a dizer a ela: minha filha, lhe salvei hoje. Da próxima vez posso não estar por perto e esse povo te mata na pedrada. Vá, minha filha, conserte sua vida. Porque a sociedade pode não ver mais seu adultério, mas você sabe que adulterou. Aquela mulher viajou, foi para Tiro, na Fenícia. Ergueu um morredouro e foi uma samaritana de vidas equivocadas. 10 anos depois, o marido dela, que havia jogado ela no adultério, apareceu naquele morredouro. Ela o acolheu, atendeu ele até a morte e finalmente, antes de morrer, ele disse: eu conheci Jesus, mas não me entreguei a ele. E minha mulher o empurrei para o fosso da prostituição. Onde estará? Eu gostaria tanto de me desculpar com ela. Ela colocou a mão na cabeça dele e disse: deixe, ela o encontrará. Era ela. Morreu sem desvelar-se a ele, ele morreu sem ela desvelar-se a ele, e ele partiu para encontrar a verdadeira e incorruptível justiça que vige na consciência de cada um. Se essas palavras puderem auxiliar alguém nos orientando no caminho da justiça e do bem, nos daremos por satisfeitos. Muita paz.